Já parou para pensar que pela primeira vez em muito tempo, uma parte enorme dos jovens está começando a fazer uma pergunta que antes quase ninguém fazia? Antes a pergunta era quantos filhos eu vou ter. Agora virou, será que eu quero mesmo ter filhos? E mais do que isso, será que faz sentido trazer uma nova pessoa para o mundo do jeito que ela está hoje? E essa pergunta que há alguns anos parecia estranho, até meio radical para muitas pessoas, e às vezes até hoje ainda gera repercussão, gera debate nas redes sociais, em podcasts, conversas assim como eu vou trazer no vídeo de hoje, e isso tem até um nome específico, que é o antinatalismo. Mas calma, antes de você tirar qualquer conclusão rápida, já vou avisando que esse assunto é muito mais profundo do que parece, não é sobre não querer ter filhos, na verdade, as pessoas que tem essa linha de raciocínio, tem esse tipo de pensamento, envolve uma questão de desde a crise econômica, ansiedade com o futuro, mudanças culturais e até uma reflexão filosófica sobre o próprio sentido da vida. E claro, eu não sou aquela pessoa que vai encher seu sapo, que vai falar, você tem que fazer isso, aquilo, você tem que mudar seu pensamento. Não, longe disso. Até porque eu acho desnecessário e até chato as pessoas quererem que você faça alguma coisa, sendo que você já tem uma opinião a respeito, querendo impor uma coisa, que nesse caso vai ser a questão do antinatalismo, até pessoas que querem ter filhos, pessoas que não querem empurrar um pro outro que tá certo, que tá errado. E eu não sou assim, cara. Eu apenas vou dar minha opinião a respeito disso, do porquê das pessoas estão tendo essa linha de pensamento, principalmente os mais jovens, e esclarecendo desde o começo aqui, que é apenas a minha opinião e cada um tem a sua, beleza? Mas antes, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar uma coisa aqui aleatória, como açaí, pão de queijo, e também depois coloque outro comentário a respeito do tema, que ajuda muito no engajamento do vídeo, que distribui para muito mais pessoas. E se você fizer isso, eu vou deixar um like no seu comentário. Então, antes de qualquer coisa, vou esclarecer o conceito. O antinatalismo é uma posição, muitas vezes filosófica, que questiona se é moralmente correto trazer novas pessoas ao mundo. Não necessariamente porque a pessoa não gosta de criança ou quer o fim do mundo, longe disso, mas porque ela chegou na conclusão que, às vezes, depois de pensar muito, às vezes depois de muita dor, de que trazer uma nova vida ao mundo tem um peso muito mais grande do que parece, e que em muitos contextos, essa vida vai carregar mais sofrimento do que alegria. E tem até algumas correntes de alguns pensadores que defendem que a existência inevitavelmente envolve sofrimento e que por isso evitar novos nascimentos poderia evitar esse sofrimento, entende? Mas é importante entender uma coisa aqui. Na internet, quando as pessoas falam sobre antinatalismo, nem sempre estão falando dessa filosofia puramente dita. Na prática, muita gente usa esse termo para falar de algo mais simples, a decisão consciente de não ter filhos. E essa decisão pode vir de vários motivos completamente diferentes. Não é uma única causa, não é só aquela questão filosófica da coisa toda. É multifatorial. E a pergunta que não sai da cabeça de muitas pessoas que querem ter filhos, né, até as pessoas mais velhas que já tiveram muitos filhos, que o objetivo de vida delas era ter filhos, né? Se você conversar com qualquer pessoa aí mais velha, ou até quem pretende ter filho, você vê que o objetivo praticamente principal da vida dela é ter um filho. Então por que isso virou uma pauta? Por que agora e por que nessa nova geração que, ao meu ver, que tem esse pensamento muito mais forte? Cara, é que nem eu falei pra vocês, é multifatorial. Desde aquela questão econômica, aquela questão do dinheiro, que eu acho que é um dos principais, se não é o pilar principal da maioria não querer ter filhos, principalmente aqui no Brasil. O custo de vida do Brasil cresceu de um jeito que a maioria das pessoas não acompanha o salário que elas ganham. O aluguel tá absurdo, o mercado pesado, o plano de saúde, na minha opinião, é o que mais pesa. Porque as pessoas podem falar assim, mas temos SUS, beleza, SUS é de graça, tá? Né? Não vou entrar em questão, porque senão eu vou entrar em outra pauta. Mas, cara, plano de saúde é uma das coisas mais caras que tem. Pra você já é um absurdo. Imagina pra uma criança aí que nasce, que tem todo um desenvolvimento, acompanhamento, não vai sair barato. Escola, geralmente você vai querer uma escola particular, né, pra ter atividades extracurriculares. E tem até uma pesquisa que mostra que o custo de um filho, mais ou menos aqui no Brasil, é em torno de 2, 3 milhões. Então, pro cidadão comum, cidadão médio no Brasil, que são a maioria, a massa, não tá compensando se você levar no lado mais racional da coisa toda. Filho é bonito, eu sei que é uma benção, beleza? Mas se você parar para analisar na ponta do lápis a questão do dinheiro, a questão econômica, não compensa, não é falta de vontade, é apenas matemática pura. Então pensa comigo, como que você, né, como pai ou mãe, mal consegue pagar as contas, ter estabilidade e vai colocar um filho no mundo? Eu converso com uns amigos meus, né, que a gente fala a respeito de tudo, né, questão de vida, questão financeira, questão de filhos, e cara,
A maioria não quer ter filhos, não por agora, né? Não tô falando que, nossa, eu nunca vou ter filhos. Mas cada vez vai passando o tempo e essa ideia de ter filhos, antes era, vou ter filho com, né, 25 anos, sei lá. Antes dos 30 eu vou ter um filho. Agora não, depois que eu tenho uns 30 e poucos anos, eu vou ter filho. Aí mudou, quando eu tiver estabilidade financeira, eu vou ter um filho. Então cada vez mais as etapas que você pretende ter filho, vai antecipando. Antes era a questão da idade, agora é a questão financeira. E, cara, não tem como você julgar uma pessoa nesse quesito do dinheiro, porque ela não tá sendo egoísta, pelo contrário, ela tá pensando muito mais na criança do que ela, porque não adianta nada. As pessoas jogar esse argumento, mas filho vai te motivar, isso, aquilo, na teoria é uma coisa, né? Tudo lindo, mil maravilhas, mas na prática, você não tem um dinheiro pra você comprar um leite pro seu filho, não tem um dinheiro pra você comprar, sei lá, um brinquedo ou alguma coisa assim que o seu filho tá precisando, machuca, cara. Então você vê a realidade muitas vezes que você já passou, que você já vivenciou e não quer trazer pro seu filho. Isso, na minha opinião, eu posso estar errado, mas não é uma questão de ser egoísta, mas é uma questão de pensar além do emocional, entende? É aquela novidade que não é mais novidade. Eu ainda estou tentando me estabilizar. Como eu vou sustentar outra vida? E olha que interessante que eu achei. Tem até um fenômeno que os sociólogos chamam de adultência prolongada. Que, ou seja, há muitas pessoas nos dias de hoje estão demorando mais para sair na casa dos pais, demorando mais para comprar casa, demorando mais para estabilizar financeiramente. Se antes que a gente percebia que um cara de 20 e poucos anos tinha 2, 3 filhos, conseguia ter uma vida minimamente digna, né, normal. Hoje, cara, muita gente chega aos 30 tentando construir uma base da vida, tipo, ter o mínimo de dignidade. Então a pergunta surge naturalmente: será que eu teria condições de oferecer uma boa qualidade de vida para um filho? Nas condições, mesmo que eu esteja tentando ter uma estabilidade, será que daqui a 10, 15 anos, com essa questão toda, econômica, até a questão política aqui no Brasil, a questão da segurança, será que vai ser possível criar um filho nas condições eu teria? Entende? É muito complexo a gente pensar só no quesito emocional da coisa toda, no quesito, né, que muitos jogam na mesa assim, mas você vai deixar uma herdeira aí, você vai deixar um legado para o seu filho, construir um ser humano, você vai mudar o ser humano, você vai dar princípios e valores. Na teoria, gente, na teoria, mil maravilhas, mas na prática, quando você tá na pele enfrentando isso, é difícil, cara. E fora ainda o motivo que eu reparei muito, que a maioria não quer ter filhos, é uma questão também voltada para a ansiedade sobre o futuro. E a gente sempre ouviu aquela promessa, né? Você tem que trabalhar, estudar, se esforçar, que você terá um futuro melhor. Só que essa promessa é muito incerta, né? Não tem mais aquele peso que, né, a antiga geração ouvia, a outra geração ouvia. A gente que estamos ouvindo agora não tá encaixando. Cara, só você ver aí na sua roda de amigos, ou até mesmo você. Você tem curso técnico, você fala um inglês, espanhol e outro idioma, você tem faculdade, você tem pós, isso, aquilo, e como tá a sua vida? Tá boa? Né? Eu não tô totalizando, mas, cara, dificilmente vai estar. Você pode ter uma condição aí, um pouco melhor da maioria, mas aquele futuro que foi jogado pra gente, que seria mil maravilhas se você se esforçasse, se você trabalhasse, se você estudasse. Então, né, fica um questionamento aí. E fora ainda as questões das crises globais aí que a gente tá vendo, mudanças rápidas no mercado de trabalho, até da questão que envolve inteligência artificial, a automatização, a substituição de trabalho humano por inteligência artificial, tudo parece muito imprevisível. Então sempre tem aquela pergunta: pô, que tipo de mundo vai existir daqui a 30, 40 anos, como o andar da carruagem tá tendo? Então essa incerteza que eu reparei que essas pessoas têm sempre dentro delas. Pô, é uma incerteza, uma ansiedade sobre o futuro que não significa, né, que o futuro necessariamente vai ser ruim, mas é uma sensação de instabilidade que existe e ela influencia as escolhas pessoais. Né? Não adianta nada a gente também não usar um pouco do lado racional da coisa toda. Não tô falando pra gente ser 100% pessimistas, mas também a gente não pode ser 100% inocentes, omissos sobre o futuro, que muitas vezes é o que vai acontecer, tendo em vista tudo aquilo que a gente tá vivenciando hoje. E que muitas pessoas que estudam a questão geopolítica, a questão econômica, já dão um norte de como vai ser daqui a 20, 30, 40 anos. E tem até uma frase famosa do Machado de Assis que também retrata muito essa questão mais, que eu posso dizer, radical do pensamento dessas pessoas que não querem ter filhos, que ele diz assim, abre aspas, não transmitir a nenhuma criatura o legado da nossa miséria, fecha aspas. Então essa questão mais radical da coisa toda, que eu falei pra vocês, envolve até uma questão mais filosófica de tudo, não envolve só os pontos da economia, a questão do dinheiro, a questão geopolítica, a questão até ambiental, né, como a gente tá vendo aí, como
tá acontecendo aí globalmente, países invadindo outros por uma questão de terras raras, uma questão até de petróleo e tal. Assim, não vou entrar em mais aprofundamento porque eu não estudei a fundo, mas assim, mais ou menos o que está acontecendo. É que nem aquela questão, todo mundo tem alguma coisa por interesse próprio. Não existe um país bonzinho que vai ajudar todo mundo. Todos têm interesse próprio. Todo mundo olha primeiro no umbigo, depois tentam, entre aspas, mascarar que estão fazendo algo que vão ajudar ao mundo, o país e tal. Então essa questão mais filosófica toda tem um argumento muitas vezes até moralmente problemático, né? Ou até mesmo errado. Trazer novos seres humanos parece radical. Vem ganhando muito espaço gigantesco, né? Especialmente pra galera mais jovem. Até as pessoas mais velhas, de outras gerações, têm esse tipo de pensamento. Mas, porém, entretanto, majoritariamente é de uma geração mais nova que tem esse tipo de pensamento. E a questão filosófica, se você entrar em discussão com elas, com essas pessoas, você vai ver que, querendo ou não, ela tem uma certa simetria, elas sempre vão entrar numa questão central, que é a simetria entre o prazer e dor. Meio que criar uma nova vida sem o consentimento dela é arriscado demais, porque o sofrimento está garantido nesse planeta. Tipo assim, na minha opinião, o que eles gostam de argumentar quando envolve uma questão mais filosófica, quando eles jogam isso na mesa, é que é assim, prazer na vida é bom, mas sofrimento é pior, porque dor é muito mais forte. E como ninguém pede para nascer, você meio que tá impondo um risco de dor sem permissão por um outro indivíduo. Pensa assim, pensa nisso, nascimento, zero sofrimento, mas e a vida? Tem doença, perda, fome, solidão, tristeza, angústia. É como apostar num jogo onde o prejuízo é quase certo. Então, na questão mais filosófica toda, eles sempre vão jogar isso na mesa. Porém, que nem eu falei para vocês, envolve não apenas uma questão filosófica, mas multifatorial. E, na minha opinião, cada um tem um tipo de pensamento, cada um pensa que é bom para ela, que também não envolva uma questão de egoísmo puro. E a gente pode até levar um ponto, um pouco mais íntimo, até pessoal, de que pessoas não querem ter filhos por uma questão de traumas que já passaram na vida, até uma questão mais pesada, assim, né, na história da vida delas, se você perguntar, analisar mais a fundo. Eu queria falar aqui, mas eu acho que o YouTube vai censurar, então não vou falar, que vocês, eu acho que entenderam. Mas também tem uma questão até de trauma envolvido, que não necessariamente a pessoa pensa como as outras, nessa questão filosófica, numa questão monetária, uma questão disso, aquilo, até porque ela pode ter tudo aquilo que as outras queriam, ter estabilidade, ter uma condição de vida boa, morar num lugar seguro, ter isso e aquilo, mas numa questão traumática da vida, numa questão como a vida ensinou ela, como ela lidou com outras questões, ela tem dentro dela que ela não quer ter filhos, não por uma questão filosófica ou multifatorial, mas sim por conta de um trauma. Então isso a gente pode levar em consideração do porquê, muitas vezes, do porquê em questão, majoritariamente, os jovens estão tendo esse tipo de pensamento de não botar um filho aí no mundo. E que nem eu falei pra vocês, eu não tô aqui pra ditar regra, eu também acho chato aquelas pessoas que falam, você tem que fazer isso, aquilo tá errado, não tá errado. Eu deixo claro em todos os vídeos que eu faço, que vocês colocam a sugestão aqui, tanto envolve a questão, né, dos jobs, aquilo. Eu não julgo ninguém quem consome, eu não julgo ninguém de quem paga, mas a gente tem que levar em consideração que existem os dois lados da moeda. Toda ação que a gente faz vai ter uma consequência. Então, eu não tô aqui para ditar regras, se é certo ou errado, de que uma pessoa que não quer ter filhos, por N razões, tá certa ou tá errada, ou aquela pessoa que quer ter filhos e quer empurrar aquele pensamento, aqueles valores, pra uma pessoa que não quer ter filho, ditando regra que ela tá errada, isso e aquilo. Eu não sou esse tipo de pessoa. Cada um pensa do que quiser, cada um faz o que quiser. Porém, a gente tem que sempre conversar a respeito desses temas, porque é bom de saber os dois lados da moeda. O lado de quem quer e quem não quer. E o porquê e as justificativas que eles têm. Se a pessoa não quer ter filhos, tudo bem, é o direito dela. Se ela está feliz com essa decisão, o importante é isso. Agora, a pessoa que não quer ter filho também vir encher o saco de outra que quer ter filho ou vice-versa, é uma chatice enorme, cara. E eu não tô aqui para ser esse tipo de pessoa. Mas cada um tem a sua opinião. E eu quero saber a sua a respeito disso. Então, por que será que o antinatalismo está crescendo fortemente entre os jovens e principalmente aqui no Brasil? Deixa aqui nos comentários. E também, se você tem um tema de vídeo assim como foi esse, que foi sugerido pelo inscrito Edson Ferreira,
Se você tem um tema que queira que dê uma opinião, coloque logo abaixo. Se quer ter mais prioridade, comente seu tema junto com o Valeu Demais. E tem algumas formas que vocês podem me ajudar a me manter nessa plataforma, que tá tudo aqui na descrição, o Apoia-se, o Valeu Demais, lendo o QR Code, copiando e colando o Pix, que vocês me ajudam muito mesmo, não tem noção. E da forma grátis, que não vai te custar absolutamente nada, comentando, curtindo, se inscrevendo, e se você tá no seu celular, tem a opção de você hypar o vídeo. Eu acho que você consegue hypar 3 vezes por semana qualquer vídeo, assim. Você pode hypar esse vídeo 3 vezes ou 3 vídeos diferentes você consegue hypar. E isso ajuda muito no engajamento do vídeo. Distribui para muito mais pessoas, beleza? Então, no mais, desejo sucesso para todos vocês e te vejo numa próxima.